Olha, quando a gente fala em desigualdade, a gente tem uma noção que, olha, eu ganho então R$ 2.000 e você ganha 4, então nós somos desiguais. Não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de gente que ganha 22.600 e gente que recebe 400, tá? Então a desigualdade ela é muito maior do que imaginamos, tá? E para falarmos um pouquinho dessa desigualdade, é só você imaginar que nós temos aqui no Brasil, né? Nós temos pessoas que ganham, né, um total de R$ 330 mil mês, o correspondente a R$ 10.000 dia, né? E nós temos pessoas que não têm o trabalho, não têm o emprego dele, ele acaba vivendo só de cesta básica, esse panorama todo aí que a gente vai falar no decorrer da nossa fala aqui. Tá ok? O rendimento mensal real domiciliar per capita, que é a renda média de um domicílio dividida pelas pessoas que moram nesse local, do 1% mais rico no Brasil, foi de R$ 20.664 no ano passado. Isso significa um aumento de 13% em relação ao mesmo valor em 2022. Então, isso significa que está aumentando, né, no caso, professor? Isso que você está falando é uma coisa que a gente deve pensar muito, você sabe por quê? Porque quando se pensa em renda, nós estamos falando que eu tenho um trabalho hoje e para o ano que vem eu tenho o mesmo trabalho e esse mesmo trabalho meu, então, eu tenho que ter coberto pelo menos a inflação do período. E o que cobra a inflação do período é aquilo que você tem de reajuste salarial ou de promoção nesse sentido. Se você tem um aumento salarial, tá? Se você tem um aumento salarial, esse pessoal da renda baixa de aproximadamente 3,5% foi o caso desse ano, e a renda daquele que tem o maior salário é de 13%, então você tem aí só aí um disparate de 10% de início, tá? Né, durante todo o ano. Agora, se você calcular isso, porque a pessoa que tem dificuldade para fazer a continha, ele não imagina que esses aumentos é um sobre o outro. Então, aumentar 10% esse ano e 10% o ano que vem, não é 20%, tá? É 21%, porque é um sobre o outro. A diferença entre o que é juros simples... sobre os 10% sobre os 10% que já foi dado. Então, isso vai, né? É como você vai fazer um cheque especial. Vamos fazer um cheque especial. Então, a pessoa diz assim para você, o cheque especial, a taxa de juros dele é de 10%. Vamos colocar redondinho aqui, 10%. Aí você pensa, bom, no ano é 120. Não, no ano é 381. Que é 10 sobre 10 sobre 10 sobre 10 sobre 10, é assim que funciona. Então, a diferença aumenta muito. Então, essa reestruturação da renda no Brasil, tá? Ela é muito... na pirâmide, se você vê, essa parte que ganha, essa quantia de 2.600 e pouco, está fazendo parte... Lá em cima nós temos poucos. Tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a cada ano que passa, né, a diferença de renda ela é muito maior entre o rico e o pobre. Essa diferença vai aumentando cada vez mais. Agora, para quem está ouvindo a gente, como fazer com que a gente tenha uma educação para que a gente saiba realizar tudo que a gente quer, que precisa, com o que a gente recebe? Dicas de rendimento. Ganhando pouco, ganhando grande, ganhando pouco, ganhando muito. Como fazer, então, porque essa desigualdade afeta todo mundo, né, professor? Olha, essa desigualdade, ela vem, né, o próprio nome está dizendo aí, ela vem desequilibrando o mercado, ela traz uma série de problemas para toda a sociedade, né? Bom, a forma possível é você entender o que é ser rico e o que é ser pobre. Bom, ser rico, na verdade, é ter um salário enorme. Não é nada disso, porque você tem um salário muito grande, acima de R$ 100.000, e pode estar devendo tudo, então você não é rico, tá? Então, ser pobre é aquele que não tem salário? Não, ser pobre não é isso. Então, rico e pobre, nós temos que ter um planejamento de saber o seguinte, gastar menos, tá, do que a gente ganha. Tá? Se a gente gasta menos do que a gente ganha, a gente tem um equilíbrio. Então, aí você é rico. E para ser rico, você precisa atender às suas necessidades. Não adianta eu falar para vocês aqui que o consumo
do jogo, o consumo do jogo está na classe pobre, né? Porque a tentativa dele, o consumo do álcool está na classe pobre. Tá? E assim por diante. É claro que nós não estamos falando aqui de exceções. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar aquilo que você pode. Aquilo que você pode, você compra. Caso contrário, né? Então, você tem que ter na cabeça que não é aquilo que você consome que me satisfaz. Eu gostaria muito de ter um carro que custa 300 mil, vamos imaginar. Não é o caso, eu não posso, então eu tenho que ter aquele carro mediante. Então, aquele carro me satisfaz. Agora, nem por isso te traz a acomodação. Você não pode estar acomodado no negócio, você tem que estar querendo ir para frente. Mas nesse momento é o que tenho. E o que tenho. E para a gente fazer isso, né, o bom negócio é trabalhar pensando no que realmente você tem ali na mão, né? Fugida de cartão de crédito, que foi um dinheiro que não é seu, nessas coisas, né? Exatamente. A grande ideia é o seguinte, então eu tenho a necessidade daquilo, eu vou ao banco e pego o empréstimo. Não posso, você está entendendo? Porque eu estou avançando coisas que eu não tenho. O negócio teu é, como diz assim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Perceberam como é que é? E você tem que ter uma ideia empreendedora, né? Muitas pessoas, por exemplo, ela ganha na loteria, o pobre, ele ganha na loteria, daí 10 anos ele está pobre de novo. Tá? Ele está pobre de novo, porque ele não se jogou, não, é porque ele não tinha noção. Então você precisa noção básica do negócio. Não adianta você ganhar muito dinheiro, se você não souber o que fazer com ele, como cuidar dele, você vai perder tudo. Exatamente, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou comprar um objeto que custava R$4. Quando eu passo para comprar aquele objeto, agora ele foi para 5. Você fala, apenas um. Ó, o pobre, essa é a mentalidade pobre. Apenas R$1. O rico olha e fala, você percebeu que aumentou 25%? Porque de 4 para 5 aumentou 25%. Ele fala, não quero esse produto. Ele dá um jeito de substituir e fazer alguma coisa, né? Mas a pessoa que tem, não é pobre, não estou dizendo o pobre do dinheiro, estou dizendo aquele de mentalidade pobre, viu? Entenda isso. Aquele de mentalidade pobre, ele vai tocando, né? Então a gente tem que colocar essas coisas na cabeça, tem que ter noção de matemática básica. Essa relação que você colocou, professor, da parte de despesas, existe algum caminho através do planejamento financeiro, que você comentou dessa visão mesmo, da diferença de olhar com perspectivas diferentes? Esse pode ser um caminho para quem tenta se planejar financeiramente, para ter menos despesas, para conseguir juntar mais dinheiro, gastar menos do que ganha? Para quem está nos ouvindo agora, se você, a partir de hoje, tentar fazer uma economia da energia elétrica que você usa, tá? Ligando a menor quantidade possível, reduzindo o banho, uma série de coisas, você vai economizar 10%. Economizando 10% em R$180 são 18. E 18, né, você economizando, você tem então 196 lá, não, 226 lá no final, coisa que você não tinha. Então, essa é uma economia. Você tem que partir para esse caminho, toda a economia. Ser econômico não quer dizer ser chato. Ser econômico é gastar aquilo que você pode. Aí você é econômico, tá? Então, dar um valor especial para as suas despesas, tá? E comprar aquilo que é necessário. Legal. Professor, mais alguma coisa para a gente pontuar dentro desse assunto? Olha, o que é interessante é o seguinte, é que nesse momento, o Brasil ele passa, depois da pandemia, a pandemia foi um mal, mas um mal que trouxe o bem, tá? Então nós estamos passando e nós estamos aqui, na sequência, vocês estão percebendo? Nós estamos falando de economia. E a economia que eu estou falando aqui não é guardar dinheiro, não. É você ter pouco e viver bem. Tá? E você, pouco que tem, né? Exato, e você ter muito e também viver bem. Então, o nosso programa de hoje está dedicado ao bem-estar das pessoas. Bacana demais, professor. Obrigado por comparecer aqui mais uma terça-feira a falar de economia com a gente. A gente abordou a questão de despesas, planejamento financeiro, até mesmo uma renda extra, né? Essa questão de se planejar, cuidados com cartão de crédito, puxando o gancho da desigualdade no Brasil, que foi o que a gente começou conversando. Papo muito interessante de economia, né, Hélio?
Com certeza. Sempre quando o Moisés Martins vem aqui, a gente aprende um pouquinho mais a como não ficar mais pobre, né? Vamos com certeza dar tudo certo no final. A gente tem que acreditar e tem uma palavra que é chave no mundo de hoje. Empreendedorismo, né? E tem um programa aqui da própria emissora dizendo assim, né? Que tinha, né? Se joga, tá? Isso mesmo, né? Se joga.